Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Estamos iniciando uma série agora para este mês e nas próximas 3 semanas estarei abordando este tópico. E esta série, se quisermos chamar, é isso, uma série, eu estou chamando-a de Criado para Domínio. Estou chamando disso porque quero que percebam que aquilo para o qual você foi criado dita o que será o seu fim, onde você irá terminar. Quando alguém começa a construir um carro, eles precisam decidir primeiro se será um carro de luxo ou utilitário, ou onde ele será utilizado, porque a utilização de algo irá determinar como ele será construído. Bem, você foi criado para domínio. Isso quer dizer que você foi feito para domínio, está dentro de você. E uma das coisas, logo iremos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 1, e eu já ouvi diferentes coisas, iremos abordar isso durante as próximas 3 semanas, mas o homem foi criado para domínio. As pessoas dizem então o homem perdeu este domínio porque ele caiu no Jardim do Éden, como bem sabemos. Mas tecnicamente o homem não perdeu o domínio ao cair. Ele apenas ganhou um novo mestre que começou a falar para ele como utilizar este domínio. E devido à natureza caída, este domínio foi direcionado na direção errada. O domínio permanece e podemos ver isso em cada área. Percebemos que o homem continua tentando exercitar domínio. Agora, devido à natureza caída do homem, ele quer exercitar domínio sobre outros homens, sobre outras pessoas, para que a ideia, essa necessidade por domínio, continua dentro do homem, sempre esteve lá. Eu sei que existe uma hierarquia de necessidades humanas, mas existem 2 necessidades essenciais. Mas, primeiro, o homem possui uma necessidade de cultuar, adorar algo. Cada homem, mulher, criança, em algum momento começa a adorar alguma coisa. E se essa adoração não estiver direcionada de forma correta, será adicionada a um item, a uma imagem, alguma coisa, uma pessoa. Antigamente criavam deuses com suas mãos, formavam e adoravam aquilo que criaram com suas próprias mãos. E olhamos para eles e dizemos, nossa, que bobos, olha que supersticiosos. Mas a verdade é que fazemos isso aqui na América. Mas as coisas que cultuamos aqui na América, as coisas que fazemos com nossas mãos são os carros, equipamento de pesca, dinheiro, sim, todas essas coisas. Continuamos construindo coisas com nossas próprias mãos e cultuando-os, adorando-os. O homem possui uma necessidade inata para adorar e cultuar, e isso precisa ser direcionado da forma certa. O homem foi criado para domínio, e devido a isso, o homem possui uma necessidade inata de ter domínio e autoridade. Isso normalmente é traduzido em uma necessidade por controle. As pessoas dizem, eu sou maníaco por controle. Isso é uma pessoa que possui uma necessidade e desejo dado por Deus por domínio, mas está mal direcionado, porque muito controle, na verdade, vem de temor. Você quer esse controle, mas a necessidade básica de toda a humanidade é por amor, número 1. E essa necessidade básica, vamos falar a respeito de tudo isso, não necessariamente nessa série, mas estaremos observando certas coisas que ocorrem na vida das pessoas, e quero que perceba que, caso tenha aceitado a Cristo como seu Senhor, então, no momento em que nasce de novo, você passa a pertencer à família de Deus, como parte de sua família. Pense nisso, você pode decidir o momento em que você é tecnicamente aceito por Deus. Ele já deu a palavra dele que irá aceitá-lo se vier a ele. Mas no momento em que vier a ele, você é aceito na sua família. Isso quer dizer que você é posto no corpo de Cristo, dentro da igreja, você está dentro de Cristo.
Portanto, você é aceito. Uma das necessidades básicas que as pessoas possuem é essa ideia de amor, e parte disso também é aceitação, se sentir aceito. Existem outras coisas também, não vamos abordar hoje, mas vocês precisam perceber que, porque você foi aceito por Deus, você não deveria deixar que ninguém não o aceite. Mas compreendam bem, isso não quer dizer que todos irão gostar de você, não quer dizer que você precisa forçar as pessoas que gostem de você, e você não precisa ir atrás da aprovação das pessoas. Você precisa poder ser você mesmo e compreender que, se Deus lhe aceitou, não importa se os outros o aceitem ou não. Agora, uma coisa básica é que você precisa aprender a aceitar a si mesmo. Agora, não estou dizendo que você pode criar desculpas para o pecado. Não estou dizendo para você diminuir o seu padrão. É incrível, porque Deus determinou um padrão extremamente alto. E as pessoas tentam alcançá-lo através da carne e sempre falham. E quando repetidamente falham, acabam tentando redefinir um padrão mais baixo ou removê-lo totalmente. E vemos isso na igreja. Isso acontece hoje em dia na igreja, onde alguns removeram totalmente o padrão e outros baixaram. Deus aumentou o padrão. O novo concerto é mais alto do que o padrão do antigo, porque o antigo era apenas fazer as coisas da forma certa, e o novo é ser correto e certo. Isso exige uma mudança de coração. Mas a diferença é que Deus aumentou o padrão, mas também criou a situação onde você pode, em Cristo, aceitar, chegar nesse padrão. Ele equipa você a cumprir com o padrão. Ele não eliminou o padrão, mas ele equipa você a poder cumprir com esse padrão. Isso é algo muito diferente do que é pregado nas igrejas hoje em dia. Mas vamos olhar agora Gênesis 1. Vamos descobrir o propósito pelo qual fomos criados, pois fomos criados para domínio. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Percebam, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então percebam 2 pontos nas quais somos feitos como Deus, em nossa imagem e semelhança. Imagem é a parte exterior, semelhança interior. É uma explicação simples e vamos aprender mais isso quando falarmos a respeito de alma, mente e espírito mais tarde no ano. Mas percebam, ele disse: e façamos com que o homem, no singular está falando aqui, mas que o homem tenha domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. O homem possui domínio sobre toda a terra. Tudo sobre essa terra, tudo que acontece nessa terra, o homem possui domínio sobre isso. Simples assim. Sobre tudo que se arrasta sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse. E percebam, quando diz que Deus os abençoou, as pessoas costumam separar isso. Diz que Deus os abençoou e lhes disse. Não, ele os abençoou ao dizer, compreendem? Compreendem? A bênção não era algo diferente. A bênção foi que ele disse: frutificai. Essa foi a bênção. Foi um comando, mas ao mesmo tempo uma bênção. Frutificai e multiplicai, compreendem? E enchei a terra e sujeitai-a. Percebam, sujeitar. Isso quer dizer que Deus sabia que havia algo que o homem teria que sujeitar ou superar, e ele está falando especificamente a respeito da terra, dizendo: você deve sujeitar a terra, tendo domínio sobre peixes do mar, aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vamos voltar para verso 28. Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Percebam a palavra frutificai e multiplicai. 2 pontos. Número 1. Deus deu domínio ao homem, mas disse a eles: frutificai e multiplicai.
Isso quer dizer literalmente multiplicar. Ele fez macho e fêmea para que pudessem multiplicar, correto? O que isso quer dizer, vou ser bastante direto, como fui no sermão anterior, isso quer dizer que homossexualismo não faz parte do plano de Deus, compreendem? Não estamos dizendo que é incorrigível. Como eu falei no primeiro serviço, todos nós nascemos pecadores. A homossexualidade é um pecado. Agora, podem dizer, mas eu nasci dessa forma. Como eu disse, todos nós nascemos pecadores e precisamos mudar, e fazemos isso com arrependimento, e a ideia de se arrepender é abandonar algo e não conseguir aceitação em um ato. Então você abandona aquilo. Faz parte da natureza humana cometer pecado. Você pode dar o nome que quiser ao pecado, isso é indiferente. Faz parte da natureza do homem fazê-lo. Quando o homem ele se converte, Deus dá a ele uma nova natureza e faz parte dessa nova natureza abandonar o pecado independente do pecado em si. Nesse sentido, é tudo a mesma coisa. Agora, compreendam. Isso é o que eu chamo de uma vaca sagrada, onde as pessoas dizem todos os pecados são o mesmo. Não. Existem diferentes graus de pecado, assim como diferentes punições por pecado. Todo pecado não é a mesma coisa. Existem algumas coisas que poderíamos chamar, por exemplo, de delitos leves, e outros são delitos graves. Existem alguns pecados que chamaríamos de pecados de pena de morte. Todo pecado, o salário do pecado é a morte, sim. Então, todo pecado, o salário dela é a morte. Mas, na questão da morte sendo algo, existem níveis de castigo por aquele pecado. Além disso, a ideia toda é que o pecado possui suas próprias consequências. Portanto, você abandona o pecado para não receber a consequência. Se você apenas concorda, sim, o pecado é um pecado, mas se mantém nesse pecado, a consequência permanece. Apenas concordar que, se você participar regularmente de fornicação, por exemplo, isso não vai protegê-lo de pegar uma DST. Compreendem o que eu digo? Simplesmente reconhecendo, eu não deveria estar fazendo isso. Isso não vai protegê-lo. Você ainda você corre o risco de pegar isso. Por bobeira sua, por continuar a fazer isso. Não quis ser tão direto assim, mas algumas coisas precisam ser ditas. Então, fiquem espertos e essa semana estamos falando de domínio, falaremos do resto outro dia. Percebam que ele diz frutificar e multiplicar. Isso quer dizer que aquilo que Deus ordenou pode ser frutífero e pode multiplicar. Portanto, se não puder multiplicar, não é de Deus. Outra coisa para se lembrar, número 1, se for bom para um, é bom para todos. Se não for bom para um, não é bom para Se não for bom para todos, não é bom para um. Isso é uma forma muito simples de poder definir o que é de Deus e o que não é. Isso é simplesmente uma boa regra para se lembrar. Quando formos falar a respeito de domínio, preciso lhe mostrar nas Escrituras. Você foi criado para domínio e Deus quer que tenha domínio. Deus não quer você vítima das circunstâncias, perdendo batalhas, tentando sobreviver neste mundo, simplesmente conseguindo passar pelo mundo. Não, Ele quer que você possa reinar com Cristo, que tenha domínio, que seja mais que vencedor. Amém? Então vamos olhar. Sabemos que em Gênesis 26, acabamos de ler, e ele diz que domine, ele fala sobre várias coisas, que domine sobre a terra. Vamos nos concentrar nisso. Então, toda pessoa nascida nessa terra deve dominar a terra. O homem perdeu esse domínio e não foi que Jesus restaurou o domínio a nós, se formos pensar que perdemos o domínio, porque o homem nunca perdeu o domínio. Continuávamos com o domínio, mas com um novo mestre, indo na direção errada, utilizando o domínio da forma errada. Agora, aquilo que Jesus fez foi, ele restaurou nossa relação com Deus, nos dando o mestre certo, para que então pudéssemos utilizar o nosso domínio dado por Deus por Deus, para propósitos de Deus e de formas divinas. Você foi criado para domínio, concorda? Então você foi criado para ter domínio. E a palavra domínio, não sei se está aqui, mas bom, a palavra domínio literalmente quer dizer subjugar, pisar sobre, reinar sobre.
quer dizer, na verdade, possuir autoridade. Você possui domínio. Vamos falar em maiores detalhes, mas vamos primeiro olhar, não queremos nos basear em apenas uma escritura. Vamos ler em Salmos 116, 115, 16. Sempre que eu mencionar um versículo, às vezes eu estou indo muito rápido e nem sempre tenho tempo para ir diretamente ao versículo, mas 2 pontos que peço que sempre se lembrem. Número 1, se eu for ler direto da Bíblia, peço que venham ler comigo em sua própria Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia e precisar de temos Bíblias, podemos dar para você. Se você precisar pegar emprestado para o serviço, se você esqueceu o seu, sim, podem utilizar as nossas Bíblias. Não fique apenas sentado ouvindo. Não acredite na minha palavra. Confirme, investigue, leia. Existem alguns momentos, principalmente se você estiver fazendo anotações, se eu estiver falando muito rápido e você não tiver tempo de ler, escreva o versículo para se certificar de que eu estou citando da forma certa. Não fique apenas ouvindo, ele sabe do que está falando. Não, honestamente eu acredito que eu sei do que estou falando, senão eu não estaria dizendo, mas quero que criem o hábito de verificar quando as pessoas estão citando versos, escrituras, porque algumas pessoas distorcem as escrituras. E é importante que você descubra. Uma vez conheci um ministro que ele constantemente citava escrituras. E ao ler da Bíblia, estava tudo ótimo. Mas quando ele mencionava, essa escritura diz isso, mas não temos tempo de ler, ele sempre falava de uma forma distorcida e isso realmente me incomodava. Então, só estou dizendo, escreva, faça suas anotações. Então, Salmo 115, verso 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Ouviram? O céu pertence a Deus, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Somos nós. Ele deu a terra a nós para reinarmos e sujeitarmos, para submetermos, certo? Isso quer dizer... O que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que se existe algum lugar com fome, os filhos dos homens, e principalmente os cristãos, deveriam poder dizer esta fome para aqui. Comandamos produção, que este solo se torne fértil, que produza alimento para as pessoas que moram e o suficiente para que possam vender este alimento e para ter uma melhor vida. Esse é o nosso direito como filhos de Deus e filhos dos homens. Não estamos nem falando de direitos divinos de uma nova criatura, isso é apenas o fato de ser humano. Pensem nisso. Isso é ser um humano. Foi dado ao filho dos homens. E os filhos dos homens, principalmente agora, os filhos de Deus, deveriam estar pensando de forma correta, utilizando essa autoridade para estendermos o reino e os planos de Deus. Quer você seja nascido de novo ou não, Deus não quer que você passe fome, não quer você ferido, oprimido, doente. Algumas pessoas têm uma ideia, para cristãos aqui deveriam ter tudo e estar bem, mas vocês pecadores do lado de lá deveriam estar doentes, com dor, morrendo, indo rápido para o inferno. Mas não é assim que Deus pensa. A Bíblia diz que Deus faz com que o sol e a chuva caiam sobre os justos e os injustos. Deus é bom para com todos. As pessoas possuem uma visão dividida e o que eles às vezes acham que é Deus, na verdade é o diabo. Deus é por você, não quer você oprimido, doente, machucado, quebrado financeiramente. Compreendam, Ele não quer que você seja rico para simplesmente estar sentado sendo rico, não. Ele quer que tenha o suficiente para que as suas necessidades sejam supridas e suficiente para ajudar os outros que precisam de ajuda, não apenas para você acumular, mas que possa ser uma bênção aos outros. E essa é a visão dele para toda a humanidade. Algumas das pessoas mais filantrópicas, mais generosas do mundo não são cristãos. E isso é uma vergonha. Deveríamos ser os mais generosos, aqueles na liderança para alimentar os famintos. E em grande parte somos, sim. Mas
Deveríamos sempre ser dessa forma, deveríamos estar sempre ajudando as pessoas e não apenas dividindo. Você é um crente, eu te ajudo. Você não é, não vou ajudá-lo. Não, não deveria ser assim. Deveríamos demonstrar a bondade de Deus, trazendo o descrente a Deus. Vamos continuar. Lucas 10, 19. Espero que estejam anotando essas escrituras. A próxima vez que o diabo disser quem você pensa que é, você vai citar estes versículos. Vou começar com Gênesis 1. O que você acha, diabo? Vamos começar com o começo do livro e eu vou lhe mostrar que eu tenho domínio sobre tudo que rasteja sobre a face da terra e você é um rastejante. Então eu tenho autoridade sobre você. Amém? Então, vocês percebem, diz aqui em Gênesis capítulo 1, eu sei que estamos indo para Lucas, mas em Gênesis 1 diz que tem um domínio sobre os peixes, sobre os pássaros, gado, sobre toda a terra e todo o réptil que se move sobre a terra. E mais tarde fala no versículo 28 que tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Provavelmente já estão em Lucas, mas guarde ali o Lucas, vamos para Gênesis 1. Eu quero realmente enfatizar, quero que vejam isso. Algumas vezes as pessoas dizem, como você faz isso? Como consegue os resultados que você consegue? Eu estou tentando mostrar como faço isso. É assim, eu vejo, leio, não apenas passo rapidamente por cima, não. Eu vejo e digo, isso é a verdade e é meu. E eu começo a entrar na promessa, nem sempre de forma eficiente desde o começo, mas quanto mais pratico, melhor eu fico. Então vamos ver Gênesis. Vamos ler o verso todo. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre, percebam, tudo depois disso, ao que ele refere, diz que deveríamos ter domínio sobre aquilo. Domínio é o ponto-chave, ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, e percebam, e domínio sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Ouviram isso? Você deveria ter domínio sobre tudo que se move sobre a Terra. Quantos aqui sabem que vírus é algo que se move a um ser vivente? Você deve ter autoridade e domínio sobre todo vírus, bactéria, doença, germe, tudo. E é por isso que o Dr. Lake podia segurar germes em suas mãos e eles morriam, porque ele tinha domínio. Ele compreendia o domínio. E vocês devem compreender o domínio. Ao começar a compreender o domínio, você começa a pegar a autoridade que é sua por direito e dizer, não, será assim. Alguém pode dizer, vamos ter que diminuir as suas horas do trabalho porque as coisas estão difíceis na empresa. Você pode dizer, não. O que vai acontecer é, nós vamos ser abençoados, precisamos de um contrato que entre, vamos ter o número X entrando, eu vou continuar onde eu estou. E perceba, semana que vem, ao entrar esse contrato, eles vão dizer, nossa, como você sabia? E além de manter o seu emprego e o seu dinheiro, eles vão promovê-lo, porque querem alguém com sabedoria. Entendem? Quantos aqui conhecem o Andy Maximoff? Ele é o nosso diretor regional do leste e também é o pastor de Dominion Life, que abriram há pouco tempo. E ele é um empresário. Conheço ele e ele é um empresário. Ele começou a tirar folgas para me acompanhar durante as minhas visitas. Quando eu visito ele, passamos por toda a área orando pelas pessoas. E então ele sempre tira uma semana ou duas de folga. Eu fui para Kiev e ele foi comigo, juntamente com outros da equipe, mas então ele tira alguns dias de folga para me acompanhar. E ele nem sempre interpreta para mim quando eu prego, mas ele me acompanha e me ajuda a interpretar quando estou em situações individuais, e ele está ali porque ele conhece bem a cultura. E ele me disse da última vez que fui para a área de Portland, ele disse, nossa, é engraçado, eu comecei a perceber, cada vez que eu tiro uma semana de folga, antigamente eu fazia um plano, vou tirar uma semana de folga, preciso planejar fazer um orçamento para isso, porque eu vou ficar uma semana ou duas de folga. Mas eu comecei a perceber, sempre que eu tirava uma semana ou duas de folga, sempre ao retornar, eu sempre consigo um novo contrato
cada vez, um contrato grande. Eu falei, isso é porque você está tomando do seu tempo para cuidar das coisas de Deus, então ele cuida das suas, é assim que funciona. Ele disse, nossa, mas eu nem estava acreditando para isso. Ele falou, mas não diz que você precisa acreditar para que aconteça, diz que as bênçãos de Deus irão alcançá-lo, você foi alcançado. Então eu fui recentemente visitar a área dele e naquela semana, ao retornar, eles conseguiram um contrato na empresa deles de $350 mil. E ele falou, isso vai nos ajudar durante essa época do inverno. Eu estou mostrando para você que aquilo que eu te contei está acontecendo novamente, ele me disse. E é assim que deveria acontecer. Você possui domínio, você não está debaixo das circunstâncias da bolsa de valores, do mercado de trabalho, a economia. Se você está se baseando na economia do mundo, você está dando um tiro no pé. Você precisa operar de acordo com a economia do reino. E a economia do reino nunca existe recessão, não existe depressão, está sempre adiante. E é assim que você precisa pensar. Vamos voltar agora para Lucas, capítulo 10, verso 19, Jesus diz, eis, isso quer dizer, preste atenção, não pule. Eis que vos dou poder, a palavra poder no grego aqui é exousia, que quer dizer autoridade. Ele está dizendo que está dando aos discípulos a mesma coisa, repetindo Gênesis 1. Ele diz, estou dando autoridade a você, para o quê? Ele está dando domínio para subjugar, eu estou lhe dando autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. A palavra força aqui no hebraico é a palavra dunamis. Eles utilizam poder e força ali, mas no original isso quer dizer dunamis, que quer dizer habilidade. Então ele diz, estou lhe dando autoridade sobre toda a habilidade do inimigo. O inimigo possui habilidade, mas não autoridade. Você nunca irá encontrar um lugar onde o inimigo possui autoridade sobre você. Não, talvez ele tenha a habilidade de atacar, a habilidade de fazer ficar doente, mas ele nunca tem a autoridade de fazer isso. Você possui a autoridade de resistir a isso, é por isso que resistimos ao diabo e ele foge de nós. E você possui a autoridade para pisar sobre as obras dele. Você tem a autoridade para resistir aos ataques dele sobre você e pisar sobre os ataques dele sobre os outros, nos outros, compreende? Vamos ver essa última parte. E nada vos fará dano algum. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando... Isso é uma coisa muito grande. As pessoas dizem, mas se eu expulsar um demônio, será que eu preciso me preocupar com ele pulando sobre mim? Em primeiro lugar, se você tem o poder de expulsar um demônio, ele não vai pular sobre você, você é o último lugar onde ele quer estar. Ele quer ficar o mais longe possível de você. Portanto, você precisa perceber, este verso lhe diz que não precisa se preocupar com um contra-ataque do inimigo quando você ataca ele, mas você precisa acreditar nisso. Caso você não acreditar, se você acreditar no que as igrejas hoje em dia pregam, você vai acreditar em coisas tipo Rees Howell, que ele falava a respeito de intercessão. Depois de orar por essa pessoa, o problema dela vem sobre mim e eu carrego o fardo dela. Não, isso é falso. Você não vai carregar a doença de outra pessoa. Você não é Jesus. Acredite ou não, Jesus carregou essa doença e carregou isso. Então, você não precisa e nem a pessoa. Então, quando você estiver expulsando a doença ou o demônio daquela pessoa, você não precisa carregar sobre você. Enquanto você estiver pisando sobre escorpiões, sobre serpentes, nada irá feri-lo. Não tem o direito de vir contra você. Não, mas você não entende, isso já aconteceu comigo. Eu sei que sim, mas é porque você não acreditou na última parte do verso. Uma vez que você acreditar, isso vai parar. Entendeu? É simples assim. Vamos lá. Já lemos 3 versículos. Gênesis 1, 26, 28, onde ele nos mandou ter domínio. Salmos 115, 16 diz que a terra foi dado a nós.
Para fazermos o quê? Para sujeitarmos, submetermos, foi dado a nós. Lucas 10:19, ele também nos diz que temos autoridade sobre toda a habilidade do inimigo. Então, repetidamente, o que estamos vendo? Domínio. Você foi criado para domínio, você foi criado para aprender a reinar como um rei sobre essa terra. Compreende? Vamos ver outro versículo. Já lemos 3 versículos. A Bíblia diz que na boca de 2 ou 3 testemunhas que algo seja estabelecido, e já fizemos isso, mas vamos além disso, pois temos muito mais, não vamos poder ver tudo hoje, mas vamos ver Salmos 8, versículo 1, diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Ouviram isso? Que possa calar, fazer com que pare o inimigo e o vingador. Percebam, primeiro existe o inimigo. Nós lemos em Lucas 10:19 que temos poder sobre toda a habilidade do inimigo. E agora ele está dizendo que não apenas temos poder sobre o inimigo, mas também temos poder sobre o vingador. O que, na verdade, isso faz parte da obra do inimigo, tentar causar os resultados de pecados antigos, anteriores. Você não apenas tem poder sobre o inimigo, mas você nem precisa lidar com as consequências dos pecados antigos, principalmente antes de terem nascido de novo. Isso precisa realmente ficar muito claro para vocês. Vamos ver. Aqui nos Salmos diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que colocaste em seu lugar. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Vamos ver o versículo 5, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, diz a versão King James, mas no hebreu, no original, no hebraico original, diz Elohim, que é Deus. Então ele está dizendo o que é o homem que o fizeste um pouco abaixo de Deus. Perceba, se você foi feito um pouco abaixo de Deus, você está acima dos anjos. E eles não tinham uma categoria para pensar dessa forma. E eu não sei por que os tradutores de King James tiveram receio de traduzir da forma correta, mas aqui diz: pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, falando dos homens. Versículo 6, fizeste com que ele, homem, tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Então, percebam, ele está falando a respeito do homem aqui. Ele nem falou filho do homem, se referindo a Jesus. Ele falou apenas homem. Vocês precisam perceber que ele estava repetindo Gênesis, dizendo: você colocou o homem sobre tudo o que criou. O homem está acima. Você colocou um pouco mais baixo do que você mesmo, colocando sobre todo o resto, colocando tudo debaixo de seus pés. E cada vez que eu leio que tudo foi posto debaixo de seus pés, automaticamente eu vou para as escrituras que se referem a Jesus, em Hebreus. E vamos ver alguns destes. Vamos primeiro para 1 Coríntios 15, versículo 22. Começa dizendo: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Compreendam, na cruz foi terminado. Percebam, quando dizemos que foi terminado, estamos falando legalmente foi realizado. E existem 2 pontos diferentes que às vezes as pessoas confundem.
Existe o posicional ou potencial, mas também existe o que está realmente acontecendo experimentalmente. Temos o aspecto posicional e o aspecto experimental. Posicional é quando Deus falou, é isso, essa é a minha posição, vocês estão neste ponto. E aí existe a outra área onde você entra, normalmente onde Deus nos pôs. Posicionalmente, não é um lugar onde as pessoas andam, elas andam abaixo disso, e essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você entre onde Ele colocou você. Ele quer que o seu experimental seja igual ao posicional. E isso é importante, você precisa perceber, as pessoas dizem, eu entendo. O que eles acabam fazendo é colocam o posicional para o céu. Não, quando eu morrer vai ter valido a pena. Vale a pena agora. Não, quando eu morrer vou receber essas recompensas. Em primeiro lugar, eu já estou sendo recompensado, você pode dizer. Estou acumulando tesouros do céu? Absolutamente. Tem algo esperando por mim? Sim. Mas não estou esperando chegar lá para vivenciar a minha herança. Você recebe a sua herança quando outra pessoa morre, não quando você morre. Jesus morreu e recebemos a herança dele. E essa herança nós vamos vivenciar agora. Não precisamos esperar para chegar lá para receber. Então, percebam. Vamos ver essa questão posicional. Na verdade, podemos chamar isso de uma aula de teologia. Estamos entrando um pouco nisso. Mas diz, e ele terá entregue o reino a Deus. E depois disso, ele vai entregar o reino a Deus. Depois que tiver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, tudo que se exalta contra Deus, uma vez que tiver sujeitado toda a rebelião. Isso está em 1 Coríntios, depois da ressurreição. Então, sabemos que todas essas coisas ainda não foram sujeitadas, ainda estamos nesta época. Então, todas essas coisas não foram submetidas, mas legalmente, posicionalmente, foram derrotadas. Agora, experimentalmente, precisamos exercitar quem nós somos para colocarmos isso. E uma vez que fizermos isso, é Deus que está submetendo. Porque diz que então Deus irá esmagar Satanás debaixo dos seus pés em Romanos 16, 20. Então, como é que Deus põe isso debaixo dos pés de Jesus? Através de nós, o corpo dele. Portanto, diz aqui, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou passado debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então ele está falando... Vamos ver aqui o versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, em outras palavras, Deus disse, lhe dou domínio ao homem. E percebam, Jesus, frequentemente, isso incomoda algumas pessoas lendo, se você for ler as epístolas, diz o homem Cristo Jesus. E dizem, nossa, eu achei que ele fosse Deus. Mas perceba, ele foi Deus, ele veio para a terra, se tornou homem, e agora ele está trancado em um corpo humano. As pessoas encostavam nele depois da ressurreição dele, então ele para sempre se tornou conectado à humanidade. Então agora ele tem que reinar como rei, e ele reina através de nós nessa terra, e nós reinamos com ele aqui na terra. E até que isso seja posto debaixo dos pés dele. Quem irá pôr isso debaixo dos pés dele? Nós. E uma vez que crescermos e nos manifestarmos como filhos de Deus, pondo tudo isso debaixo dos nossos pés, consequentemente debaixo dos deles, quando crescermos, faremos isso, a terra não estará mais gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, isso já estará acontecendo. E ao sujeitarmos todas essas coisas, será Ele sujeitando através de nós, pois o poder é dele, não o nosso esforço. E devido a isso, quando fizermos isso, entregamos a Ele, Ele vai pegar, virar e dizer, toma. Então, estará tudo sujeito a ele. Isso legalmente falando. Você pode pedir para eu lhe dar um exemplo mais humano?
Então, vamos ver 1863. Uso frequentemente este exemplo, onde Abraham Lincoln ele fez a proclamação da emancipação. Ele libertou todos os escravos e eles legalmente se tornaram livres, correto? Legalmente estavam livres. Agora, experimentalmente estavam livres? Não, levou mais 2 anos de guerra e, além disso, mais 100 anos, até 1963, até que a verdadeira liberdade se concretizou. E isso foi quando começaram a dizer: basta. Legalmente temos direito à liberdade e seremos tratados dessa forma. Mas percebam, ninguém entregou isso para ele. Eles tiveram que ir e clamar, reivindicar o que já era o direito deles. Então percebam, isso já foi realizado ao lado de Deus, legalmente já foi feito, já está tudo debaixo dos nossos pés. Percebam, se a igreja pudesse compreender isso, o inferno iria tremer se a igreja percebesse o fato de que temos domínio, temos autoridade, de que foi posto debaixo dos seus pés. O diabo gosta de dizer: eu sou mais forte do que você, eu sou maior do que você, e ele quer que os cristãos se acovardem com relação a ele, mas a verdade é, quando os cristãos disserem: não, isso está errado, eu tenho controle, eu estou em Cristo, não tenho apenas domínio como humano, mas tenho domínio em Cristo, e você não pode nem ao menos encostar em mim. E enquanto eu trabalho contra você, você não tem nada com o que pode encostar em mim. É o que Jesus falou: ele vem e nada tem em mim. Uma vez que você começar a compreender essa posição, começa a colocar essas coisas debaixo do seu pé, descobrindo e percebendo que está tudo debaixo, mas você precisa começar a agir como tal, acreditando e falando. Não falando: derrota uma hora e domine o outra hora. Não, isso precisa ser quem você é. Um rei não fica sentado dizendo: eu espero que me deem ouvidos quando eu der essa ordem. Não, um rei diz: eles irão ouvir, dar ouvidos, senão vão pagar as consequências. E é assim que você deve pensar com relação a enfermidades e doenças. Pense: quando eu impor minhas mãos sobre essa enfermidade, ela vai sumir, vai embora. E se ela não for, você não quer nem pensar, porque eu encontro mais 10 desse tipo e mando todos embora. E faz com que custe algo para eles, mas tenha esse espírito de domínio. Se você quiser saber por que conseguimos os resultados que conseguimos, é porque eu tenho espírito de domínio. Eu não acredito em derrota. Não estou dizendo que nunca tive contratempos, mas eu acredito absolutamente em vitória e que Deus sempre faz com que eu triunfe através de Jesus Cristo. Não importa o que. E se você não acredita nisso, se você orar por alguém e eles morrerem, você vai dar as costas e você nunca vai ver o morto ressuscitar. Mas você tem que dizer: não, você ousa morrer depois de eu ter imposto as minhas mãos em você? Eu vou ressuscitar você e dar mais glória ainda para Deus. Eu falei isso uma vez com o avô da minha esposa. O diabo estava tentando matá-lo e eu fui, orei por ele e falei para o diabo, falei: faça o melhor que você pode. Se você matar esse homem de Deus, eu vou ressuscitá-lo e trazer maior glória para Deus do que você pode imaginar. E disseram que ele nunca sairia vivo do hospital, mas 2 semanas depois ele saiu e viveu por muitos anos. A família toda dele já estava pronto para enterrá-lo, já estavam planejando o funeral, dizendo: ele vai morrer. E eu só estava ouvindo, pensando: bem que Deus podia dar fazer um de Zacarias, fazer com que fiquem mudos, sabe? E enquanto ele faz isso, já pode fazer com que fiquem cegos, surdos, mudos, já vai com tudo. Mas, bem, ok, vamos continuar. Percebam, até que tenha posto todo o inimigo debaixo de seus pés, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Primeiro ele fala: todas as coisas já foram, e depois ele diz: todos serão. Então é a questão de posicional e experimental. Alguma pergunta sobre isso? Gente, não é o tanto quanto eu falo que é importante, sim o quanto vocês entendem. Não é o tanto quanto vocês sabem, mas é o quanto vocês assumem. Porque o diabo adora matar, fazer com que fiquem enfermos e que morram cristãos que conhecem muitas escrituras. Por quê? Porque faz com que os outros cristãos pensem: viu, não faz bem algum. Então não é o tanto quanto você sabe, mas o quanto você pratica. É bom saber pouco e praticar do que saber muito e não fazer coisa alguma. Portanto, Efésios 1,
Vamos começar com o verso 15. Diz, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Compreendam, não vou entrar muito a fundo nisso hoje, mas o seu chamado não é para ser um dentista, ser um médico, ou seja, esse não é o seu chamado. Talvez seja a sua vocação, mas a sua vocação não é o seu chamado. O seu chamado é o mesmo chamado que Jesus teve, e o seu chamado é ser Jesus. O seu chamado é crescer dentro dele em tudo. Você foi chamado para isso. O resto é talvez uma forma de sobrevivência, o seu trabalho, enquanto você cresce desta forma. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Ele tem uma herança nos santos. Se você não caminhar no domínio e autoridade e na herança que ele deixou a você, ele está tendo falta de algo que ele deveria ter, porque você é mais uma célula no corpo dele e você deveria estar tendo domínio. Você já viu essas televisões, mas essas TVs com pixels, e depois de um certo tempo os pixels começam a queimar e você vê umas manchinhas brancas. Quanto mais pixels queimando numa área, maior a mancha branca fica, correto? Bem, você é como esse pixel. A sua luz precisa brilhar, senão você é apenas uma mancha branca e as pessoas não estão vendo o quadro total de Jesus. Compreende o que eu quero dizer com isso? Seja um bom pixel, gente. Vejam, se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria dessa forma. Talvez não falaria sobre peixe e colheita, mas sim falaria sobre pixels, internet, conexão da física quântica. Então ele fala em verso 19, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Percebam, ele continua falando sobre o poder dele para nós, trabalhando em nós, que acreditamos. E agora ele vai falar quanto poder está dentro de nós. Vamos ver aqui versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, mesmo tanto de poder que eu vou falar agora, a máxima demonstração de poder de Deus foi ao ressuscitar Jesus dos mortos. Mais do que a criação do mundo, a maior demonstração de poder de Deus foi ressuscitando Jesus dos mortos. E ele diz, esse é o poder que está trabalhando em você agora, o mesmo poder que ele utilizou ao ressuscitar Jesus dos mortos. Isso que está dentro de você, o máximo de poder que ele já utilizou está dentro de você. Nunca haverá um momento com mais poder, nunca haverá um momento com menos poder, porque este poder é contínuo, operando em você. E é isso que você tem acesso a. Pense, se isso ressuscitou Jesus dos mortos, você acha que vai ter dificuldade em curar um resfriado? Claro que não. Nem mesmo para curar um câncer, nem ao menos para curar a ebola. Não é uma dificuldade para Deus, e a beleza disso é que não é o poder que está lá no céu, esse é o poder que está operando em nós que acreditamos, e é isso que está acontecendo dentro de você. Você pode dizer, nossa, eu não sinto, eu sei, é incrível, é além do sentimento, é fato. Portanto, ressuscitando dentre os mortos e pondo ele à direita, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. O que isso quer dizer? É onde você está. Se você está sentado acima dessas outras coisas, o que estão as outras coisas? Onde estão? Debaixo do seu pé, onde deveriam estar. E se estiver debaixo do seu pé, você põe em submissão, sujeição. Ao submetê-lo, você está colocando debaixo dos pés dele e tudo está sendo sujeito a ele. Alguém está perdido nisso? Ou estão percebendo como funciona? Tá bom.
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Percebam, o seu corpo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O corpo dele é o que cumpre tudo em todos. Você faz parte da completude de Deus, a sua parte complementa a completude de Deus e do seu poder sendo demonstrado para o mundo. E é por isso que você tem um papel para cumprir. Eu comecei essa série no primeiro domingo do ano, deste ano, porque eu quero que você saiba onde está indo, quem você é para começar, porque se não souber, você não vai terminar onde deveria estar. Então eu quero que compreendam, que você saiba que tem autoridade, domínio, que você não esteja esperando por algo que Deus vai lhe dar algum dia, ou se Deus vai graduá-lo para usar isso. Não, você vai graduar a você mesmo aprendendo a utilizar isso. Eu quero falar isso claramente. Você nunca irá caminhar em maior poder do que já tem agora. Talvez você não esteja utilizando o poder que tem, mas o máximo de poder que você vai utilizar é o que já está em você. Deus não vai lhe dar mais poder. Você vai aprender a caminhar naquilo que possui, que já possui. Isso são ótimas notícias. Finalmente, Efésios 2, ele ainda está falando aqui. Ele diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Em outras palavras, caminhavam da forma com que o diabo caminhava. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Percebam, ele está mostrando a diferença entre estar morto para ofensas e pecados. E diz, você costumava caminhar como os filhos da desobediência, mas isso já não é mais você. Isso quer dizer o quê? Que você não está mais morto em ofensas e pecados. Se você ainda estiver, você ainda está morto. Agora está todo mundo em silêncio. Vocês entendem? Você não está mais vivendo no pecado. E se não estiver vivendo no pecado, você foi vivificado em Deus. Você não fica vivificado em Cristo ao abandonar o pecado. Não, você se torna vivificado em Cristo e isso faz com que abandone o pecado. Vamos lá. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Percebam, Deus lhe ama mesmo quando você está morto em suas ofensas, e te ama o suficiente para não te deixar assim. Percebam, todos que estão no inferno hoje, Deus os ama. Deus ama você e Ele ama a todos, mesmo se você estiver no inferno. O fato de Deus amá-lo não o protege do inferno. Agora, você amar a Deus iria protegê-lo do inferno, porque você se volta para Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ouviram isso? Nós tivemos um aluno o ano passado, um aluno novo que veio para os nossos estudos, e sempre que você falava a palavra obras, ele se fechava. Por quê? Porque ele havia sido treinado contra obras, que ele achava, não, é tudo de graça, é tudo por fé, é tudo pela graça, nada de obras, nada de obras. E ao mencionar obras, ele automaticamente pensava legalismo, devido ao treinamento que ele havia tido. Então tivemos que modificar essa mentalidade dele para mostrar para ele que existem obras mortas, mas existem obras boas. E aqui ele nos diz, percebam, porque somos feitura sua.
Deus, Ele mesmo fez, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi criado para as boas obras. Obras não são ruins. São ruins apenas se você utilizá-lo para ser salvo. Mas uma vez que você já está salvo, você percebe, eu fui criado para boas obras. Eu fui criado para fazer boas obras. E existem boas obras que você foi ordenado a caminhar nele. E eles estão esperando que você chegue e liberte-os. E você precisa perceber que você foi criado para boas obras. Então, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Encerrando aqui, Hebreus 2, versículo 6 diz: mas em certo lugar testificou alguém, ele está se referindo a Salmo 8, dizendo, quem é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, já falamos que era Deus, de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Do que estamos falando? Estamos falando da questão de posicional legal. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, ou ele está se contradizendo no mesmo versículo, ou ele está se referindo a posicional e experimental. Então, o que Deus já definiu e o que você, como você vive, como você age. Então, nós temos aqui Romanos 8, diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Quantos herdeiros temos aqui? Amém. Você é herdeiro de quem? Herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Isso quer dizer que o que ele tem, você tem. Não é você não divide a herança. Se dividíssemos a herança entre os santos, então você não iria querer converter a ninguém. Certo? Porque assim que alguém se salva, você vai ter que dividir a sua herança. Mas não funciona assim. Em outras palavras, somos co-herdeiros. Não herdeiros, mas co-herdeiros com Cristo. Isso quer dizer que nós recebemos tudo que Cristo tem. Não está separado. E essa é a beleza. Sempre quando alguém nasce de novo, o seu poder individual em Cristo não diminui, se mantém o mesmo. E na verdade agora aumenta, porque este mesmo poder é traduzido aqui para essa pessoa. Agora temos duas pessoas com o mesmo poder, isso dobra o poder. E você pode dizer, nossa, mas isso não faz sentido, você não pode continuar somando. Faz sim, é física quântica. É como também material radioativo, uma vez que encosta em algo, aquilo também se torna radioativo e assim ele se espalha. Ok, diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que as pessoas dizem, viu, temos que sofrer, eu estou padecendo o meu câncer. Não, mas não é isso que ele está falando. O único padecimento que Jesus se referiu foi sofrer perseguição. A perseguição de pessoas que estão sofrendo isso porque elas estão fazendo o que é certo, não porque estão fazendo o que está errado. Diz que se um homem for sofrer, que sofra como alguém que está fazendo a justiça e não praticando o mal. Porque para mim tenho por certo, percebam que o Paulo estava sendo perseguido ao escrever essa carta. Que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Já estamos falando disso. A terra toda está esperando para você crescer. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque à medida que você começar a crescer e exercitar o seu domínio, essa terra não irá mais sofrer aquilo que tem sofrido, porque um exemplo, as pessoas às vezes vêm e me dizem, eu tenho essa parte aqui da minha pele que é muito seca e eu passo creme, tomo vitaminas, faço de tudo, mas essa pele continua seca, essa parte fica muito seca, não tem o que eu possa fazer. Vocês percebem que a terra também possui locais com a pele seca? Chamamos isso de seca. Vocês veem, em alguns lugares
podemos ver a morte, em outros lugares temos florestas tropicais, e a Terra é assim. Por quê? Porque a Terra está debaixo da corrupção que ocorreu devido à queda do homem, e porque a direção de domínio do homem, ela está direcionada, ao invés de estar com foco no que Deus quer, ela está em obras egoístas. Mas uma vez que os filhos de Deus começarem a se manifestar, vão pensar fora de si mesmo, e ao invés de pensar, nossa, reino, quer dizer que eu posso ter uma nova casa? Não, você vai começar a pensar, nossa, eu posso parar, eu posso impedir a fome na África, ou aqui na América, eu posso começar a comandar que a comida seja produzida, e uma vez que começarem a pensar fora de si mesmo, a terra irá começar a produzir. Lembra, em Israel diz, você faz com que o deserto floresça. O que é isso? É quando nós crescemos e começamos a ver a terra assumindo a natureza dos filhos de Deus e começam a clamar vida para ela. E daí então a terra não estará mais debaixo da corrupção. A terra está esperando que você cresça e comece a clamar a ela, fazendo com que isso se cumpra. Este é o seu trabalho. Mas vamos rapidamente aqui. Ele diz, versículo 21, a criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Perceba, a criatura terá a liberdade dos filhos de Deus, entrará nisso recebendo de nós. Aqui diz, porque nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso ainda está acontecendo, porque está esperando que a gente cresça. Finalmente, Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E esse é você? Você recebeu o dom da justiça, abundância de graça? Então você irá reinar em vida com Cristo Jesus. Amém? Pense nisso. Aqui diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este, muito mais. Então, da mesma forma que a morte reinou, muito mais você irá reinar com Cristo. O seu reino é mais forte e será muito maior do que o reinado da morte, que tem sido bastante forte até agora, porque quase todo mundo tem morrido até agora, todo mundo que viveu. Mas essa é a quantidade de poder. Então, eu vou passar rapidamente por isso. Áreas de domínio. 1. Domínio sobre o pecado. O pecado não deveria ter domínio sobre você. E isso está em João 8, 34 e 36. Número 2. Espero que verifiquem isso na sua Bíblia. Um dia eu vou acabar jogando umas escrituras esquisitas que não tenham nada a ver com isso e vou ver se vocês percebem, hein? Número 2. Aquele ali era João 8, 34 a 36. Número 2. Segunda área de domínio. Primeiro, eu gostaria de dizer por que deveríamos ter domínio sobre o pecado, porque o pecado traz prisão e morte, e Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, e não quer que sejamos presos em pecado ao pecado. Número 2, iremos falar a respeito disso a fundo outra hora. Número 2 é si próprio. Você precisa ter autocontrole, é um dos frutos do Espírito, e eu vou dizer que essa será a maior vitória que você vai ganhar. A Bíblia diz que um homem que pode controlar a si mesmo é melhor do que um homem que pode conquistar uma cidade. Então, se você aprender a controlar a si mesmo, você é melhor do que Platão, porque ele conquistou cidades. E isso vem de Gálatas 5, 22 e 23. Terceiro. Doença. Você deve ter domínio sobre doenças. Jesus falou para os seus discípulos curarem todas as enfermidades e doenças, Mateus 10:1. E depois, em Mateus 28, ele falou para os discípulos ensinarem aos outros tudo que foi mandado até a gente. Então, nós temos essa mesma autoridade e domínio, e devemos ter autoridade e domínio sobre toda a enfermidade e toda a doença. Número 4, espíritos. Você deve ter total domínio sobre todos os espíritos, de demônios, o que você quiser chamar. Isso está em Mateus 10:1 também. Quinta área na qual deveriam ter absoluto domínio.
E isso é um que muitos de vocês, pelas conversas que eu tenho com as pessoas, essa é uma bem importante, que é a área de finanças. As finanças não deveriam ditar a sua vida, você deveria ditar as suas finanças. Entendem? Isso aqui nós temos Mateus 17, verso 27. Quando forem ler, vão ver que tem a ver com Jesus, quando ele falou para Pedro ir pescar para conseguir o dinheiro para pagar impostos. E essa foi uma forma diferente de conseguir dinheiro. Normalmente Pedro vendia os peixes, mas dessa vez ele apenas abriu a boca do peixe e o dinheiro já estava lá dentro. Então isso não é normal. Agora, se o Pedro fosse um fazendeiro, provavelmente Jesus teria enviado ele para ir pegar uma espiga de milho e, quem sabe, em meio às raízes ou dentro da espiga, quem sabe, o dinheiro estaria ali dentro. Mas percebam que vocês precisam ter domínio sobre suas finanças. Isso quer dizer domínio com as finanças que entram. Você deve decretar o que entra. E número 2, aquilo que entra, uma vez que entra, você deve ter domínio sobre a forma de usar esse dinheiro. Se não tiver domínio sobre a forma de usá-lo, não terá domínio sobre aquilo que entra. Deus pode ser extravagante, mas ele não desperdiça. Ele pegou um menino com 5 pães, 2 peixes e acabaram com o quê? Com 12 cestos cheios. Isso é extravagância. Mas o que Jesus falou? Junte as sobras. O que isso quer dizer? Ele não desperdiça, ele não deixou tudo jogado, dizendo, isso foi um ótimo show. Não, não é assim que ele fez. O que você acha que fizeram com as sobras? Talvez comeram, deram aos pobres. Cada um dos 12 tinha uma cesta. Tenho certeza que alimentaram os pobres, fizeram outras coisas, mas indiferente. Quem sabe eles até foram e venderam os peixes. Tudo bem, Deus não tem nada contra negócios, mas Ele quer negócios justos, medidas certas, fazendo as coisas certas da forma certa. Então você deve ter domínio sobre suas finanças, você deve poder dizer o que vai entrar e o que fazer com aquilo. E eu já fiz isso antes. Eu vou dizer que essa ideia veio de George Mueller. Eu vejo um homem de Deus fazer algo e eu penso, bom, se eles podem fazer, eu posso fazer. Eles são dados como um exemplo. Então, como exemplo, eu deveria fazer aquilo que eles fazem. Então, eu peguei a ideia com George Mueller. Eu falei, eu vou fazer um projeto de algo. E eu decidi, ok, isso aqui. Eu quero poder fazer isso daqui para este grupo de pessoas e eu preciso dessa quantia para fazer isso e eu assumi isso como um projeto. As pessoas nem sabiam de nada, mas eu falei, Deus, eles precisam dessa quantia de dinheiro e eu estou acreditando por eles que vão receber esse dinheiro. E Deus, através das minhas mãos, deu o dinheiro a eles. Por que ele foi através das minhas mãos? Ele queria certificar que eu desse para eles, que eu não iria apenas falar e daí uma vez que o dinheiro entrasse, eu iria dizer, olha, Deus está me abençoando. Não, eu tive que transferir esse dinheiro, porque dá-lo faz parte de tê-lo e certificando-se de que não tem nada de você nisso. Vejam, é fácil não ficar cobiçoso se você sabe que você pode orar e o dinheiro irá para as pessoas, mas é outra história quando você sabe que vai orar e o dinheiro para eles virá através de você. Então eu desafio vocês, encontrem alguém da qual fazer um projeto, quer seja uma igreja, um grupo, uma pessoa, seja o que for. Encontre alguém e diga, sabe o quê? Eu vou descobrir quais são as necessidades deles e eu vou acreditar pelas necessidades deles e vou fazer um ponto financeiro, tipo, defina uma quantia, eles precisam dessa quantidade de X. Se for doença e outra coisa, ministrem para eles, não tem problema. Mas descubra qual é a necessidade, faça disso um projeto e diga, pai, agradeço a você, essa pessoa precisa de $10.000 e eu recebo para eles, eu vou dar a eles, uma vez que você der as minhas mãos, eu vou entregar para eles. E talvez não venha tudo de uma vez só, talvez venha como $1.000 a mais que você vai receber. E o que você vai fazer? Vai achar que foi abençoado ou você vai colocar esses $1.000 para os 10.000 que você vai entregar? Então você começa a perceber e ver como você irá prosperar separado disso. Eu posso compartilhar testemunhos dessa semana, eu vou compartilhar com a nossa equipe, eles sabiam a respeito dessa situação e
como isso foi recebido na semana passada. Não vou compartilhar no momento, mas no momento certo irei. Mas não estou contando algo apenas em teoria, estou falando algo que eu já fiz antes, recentemente eu fiz também. Vocês precisam de domínio sobre finanças, pecado, doenças, sobre espíritos e domínio sobre toda a área de sua vida. Amém? Principalmente a si próprio. Agora, vocês aprenderam algo hoje de manhã? Legal. Fiquem de pé, por favor. Já terminamos? Sim. À medida que terminarmos, irei para a entrada e quero apertar a mão de vocês, principalmente se eu ainda não conheci vocês antes. Quero saudá-los. E assim que eu terminar, eu volto aqui para o púlpito. Então, se você precisar que eu ore por você, imponha minhas mãos por qualquer coisa, espírito, alma, finança, social, mente, seja qual for a tua necessidade, Deus é a resposta. E se você quiser que Ele responda a sua oração através de mim, eu não sou necessário. Mas se você decidiu que quer, então eu ficarei feliz em encontrá-lo aqui e ministrar a você. Mas primeiro eu vou ali para frente. Então, quando terminarmos, venham aqui para frente, faça uma fila. E quando eu terminar de saudar a todos, eu vou voltar aqui e ministrar a vocês. Vamos orar. Pai, agradeço a você que a sua palavra é absolutamente a verdade. Pai, Jesus é chamado à palavra, então eu posso dizer que a sua palavra é o melhor dom que já foi nos dado, tanto em Jesus em si mesmo, assim como a palavra escrita para que possamos aprender a respeito de você e a respeito de Jesus. Sabemos o que você deu para nós, queremos apenas fazer a sua vontade, caminhar na sua vontade. Agradecemos e sabemos que essa é a medida real de verdadeiro sucesso, é saber a sua vontade e realizá-la. Então agradecemos a você, Pai, por isso. E falo a cada pessoa presente, quem estiver ouvindo via internet ou qualquer outra forma, CD, DVD, Pai, abençoo-os e digo em nome de Jesus. Jesus já pagou o preço. Pelo teu espírito, mente e corpo, e qualquer fase ou dificuldade, tribulação do momento, Jesus já fez a saída para você, a saída que você possa vencer. Então, agora mesmo, em nome de Jesus, doença ou enfermidade, vá embora, não tem espaço para você aqui, você não pode continuar aqui nessas pessoas, elas já estão cientes da sua tática e você não pode ficar. Então, Pai, agradeço por liberdade, por vitória, por triunfo em cada área da vida dessas pessoas, que possam caminhar em domínio. Pai, agradeço a você agora e falo e declaro que essa palavra que foi dita irá se manter neles, permanecer neles produzindo fruto. E irá ficar neles, Senhor, e que vai continuar voltando à mente deles, você vai continuar relembrando-os através do seu Espírito para que caminhem em domínio, para investigar isso ainda mais, para tomar posse disso, Pai. Agradeço a você que você quer que todos possamos caminhar dessa forma, caminhando em Cristo Jesus, para podermos caminhar de forma inteira e crescendo dentro dele para todas as coisas. Agradeço a você e abençoo a eles e a você em nome de Jesus. Muito bem. Antes de saírem, nós vamos nos encontrar em Parkland, 1h15, e temos isso daqui. Enquanto eu falei, viu? Se manifestou enquanto eu declarava. Esses estão ali na saída. Aqui é pelo mês de janeiro. Se quiserem, podem fazer um furo ali e vocês podem colocar isso no seu caderno de anotações. Vocês deveriam ter uma apostila como essa, uma pasta como essa, e vocês podem colocar isso para todos os meses. Aqui temos todos os anúncios de janeiro, estão todos aqui. E nós estamos muito empolgados com isso. Bacana. Eu já havia visto isso no meu iPad, mas é diferente quando você consegue realmente segurá-lo. Vejam só. Onde estão Brian e Heidi? Você está aqui. Sua foto. Ok. Veremos vocês. Se quiserem vir juntos, amanhã às 3 horas, vamos ter a nossa aula Seja Curado. E na terça, Cura dos Doentes, vamos estar transmitindo online. Vejo você quarta. Deus abençoe.
Confio que essa mensagem da Palavra de Deus tenha sido uma bênção para você. Se precisar de maior assistência, não hesite em entrar em contato conosco. www.jglm.org. Ou então, pode nos escrever, Caixa Postal 742947, Dallas, Texas 75374. Caso precise de oração, ou se quiser pedir por um pano de oração, sinta-se à vontade de entrar em contato conosco. Vou orar e Deus vai libertá-lo onde você estiver. Ele não está limitado por tempo ou distância. Em nome de Jesus, agora, liberto-o em nome de Jesus. Seja curado, seja feito. Inteiro, seja liberto em nome de Jesus. Que seja feito. Amém. Deus abençoe-o.